Meus amigos de direita, esquerda e centro democrático, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. O vídeo de hoje é uma indicação do professor Daniel. Ele recomendou que eu reagisse ao vídeo do Cristiano Beraldo dizendo que refutou os argumentos do projeto do Ciro Gomes baseados no seu livro. O Cristiano Beraldo ele é neto do Bilac Pinto, que foi presidente da Câmara e membro do STF. O Bilac Pinto ele foi oposição ao governo Juscelino Kubitschek e também oposição a Getúlio Vargas e apoiador do golpe de 1964. O Cristiano Beraldo é pré-candidato a deputado estadual por São Paulo, apoiado pelo MBL, e já foi secretário de Turismo do Rio de Janeiro durante 6 meses. Vamos agora avaliar, tentar ir direto ao ponto e aos argumentos para saber se é válido ou não que ele tenha refutado os argumentos e o projeto do Ciro. Então vamos lá agora acompanhar o vídeo. Vou aqui compartilhar a tela com vocês como sempre e vamos lá, pessoal. Eu perdi horas preciosas lendo o livro do Ciro Gomes, Projeto Nacional, O Dever da Esperança, onde ele coloca... Gente, estamos aqui apenas em 7 segundos de vídeo, mas me chama um pouco a atenção que ele tenha mostrado aqui não o livro físico ou um Kindle com livro ou qualquer coisa. Ele bota uma inserção do livro, sabe? Uma coisa, um acontecimento meio curioso aqui, mas vamos seguindo. De horas preciosas lendo o livro do Ciro Gomes, Projeto Nacional, O Dever da Esperança, onde ele coloca todas as suas ideias para transformar o Brasil não num país maravilhoso e próspero, mas sim num desastre econômico que vai causar um problema grave na vida de todas as pessoas. Antes de eu começar esse vídeo, eu queria pedir a você para que, por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para você saber sempre que tiver vídeo novo por aqui. Meus amigos, vamos lá. Ciro Gomes, que está nesse ano enfrentando mais uma campanha para presidente da República, ele tem uma ideia de um Brasil onde ele vai resolver os problemas das pessoas comuns, problema de endividamento, de desemprego, o problema da indústria brasileira, propondo soluções que são absolutamente inexequíveis ou que, se forem executadas, trarão para nós um peso enorme de uma conta, mais uma conta para a gente pagar. Pessoal, assim... ele ainda não começou a argumentar, mas ele já começou a pregar uma coisa ruim. Ele nem sequer tem um livro aí. Ele tem uma imagem negativa do candidato lá atrás, que já faz você duvidar da imparcialidade com a qual ele vai tentar julgar, colocar os argumentos dele, né? Ele já está pregando que é impossível de executar e que se executar vai ser ruim. E ele já está dizendo isso antes de mencionar qualquer medida, sabe? Como se fosse pautando o que é que você deveria pensar antes dele dar os argumentos dele. Isso aí se caracteriza como uma tentativa de criar uma narrativa, mas não vamos julgar nada ainda. Eu quero ir direto aos pontos, se os pontos são válidos ou não. Ciro Gomes começa falando de China, comparando o Brasil com a China. Ele coloca numa perspectiva em que Brasil e China, na década de 80, eram responsáveis por 1% do comércio internacional. E ele chama atenção para o fato de que naquela época o Brasil tinha um PIB 3 vezes maior que o da China. E o que aconteceu hoje? Ele escreveu esse livro lá em 2016. Hoje, a China passou o Brasil de longe. A China já responde por mais de 11% do comércio internacional e também passou o Brasil em renda per capita, em todos os indicadores importantes para você medir a eficiência, a força de uma economia. O grande problema com essa comparação é que a China conseguiu essa prosperidade cerceando direitos e obrigando a sua população a fazer aquilo que os seus gestores, os seus ditadores exigem. Desenvolvimento econômico, ele só vale a pena e só... Aqui já tem uma coisa, ele está dizendo que o crescimento da China é baseado num trabalho subpago, numa ditadura, na falta de liberdade que deve ter garantido à China aí alguma vantagem comparativa. Vamos só comparar isso aqui um pouquinho com a realidade. Vamos aqui para o lado, comparar aqui um relatório da OIT, que mostra índice de salários médios reais para países emergentes do G20 entre 2006 e 2015. Todos partiram de uma base 100 para poder avaliar qual foi o crescimento de cada um. A China mais do que dobrou o salário no período. Olha o Brasil aqui onde está. O Brasil está aqui embaixo e está bem abaixo da China. O Brasil sequer aumentou 50%, né, nesse período. E a China mais do que dobrou. Vamos comparar aqui também nessa matéria do valor econômico, hein? É uma matéria do valor econômico, não é nenhum site de esquerda ou qualquer coisa do tipo. Salário médio da indústria da China supera Brasil e do México. E você tem aqui, ó, o salário médio por hora na indústria da chinesa triplicou nesse período, 2005 e 2016. Então, mas vamos ver mais um dado ainda, né? Deixa eu fechar isso aqui e fechar isso aqui.
Temos aqui mais um dado. Vamos lá. Temos aqui mais um dado. Crescimento médio anual do salário real entre 2006 e 2019. O mundo está em azul escuro, né, quando está a China incluída. Se você tirar a China, é o azul claro. Você vê que a China consegue impactar no crescimento médio anual do salário real do mundo. Então, a China está bem acima da média mundial. Lembrando, salário real é aquele que é acima da inflação. Mais uma vez, são números da Organização Internacional do Trabalho. Então, vamos lá, pessoal. Vamos agora voltar aqui para os argumentos dele, mas vamos lá. O primeiro argumento dele já é falso. E você vê que ele conhece muito pouco sobre o cenário internacional, principalmente sobre a China, porque aqui, ele sendo um político de direita, poderia se aproveitar do crescimento da China até para fazer propaganda. Porque a China veio de um extenso legado de ditaduras e quando o novo líder, o Deng Xiaoping, assumiu, ele iniciou uma abertura comercial da China, que estava fechada há muito tempo, e foi o primeiro líder chinês a visitar os Estados Unidos. E ele poderia justamente fazer uma propaganda de abertura comercial, alguma coisa do tipo, mas como ele não conhece essa história, ele basicamente está fazendo ilações e tal, mas que são mentirosas e não correspondem com os fatos. Uma vez que a China tem um ganho salarial acima da média mundial. Então, vamos lá. Só tem sentido se ele vier junto com liberdade política. Você não pode ter um Brasil sendo comparado com uma ditadura onde as pessoas são obrigadas a fazer algo independente da vontade delas. Assim é a China. A China conseguiu crescer o seu PIB, aumentar sua participação no mercado internacional, porque lá todos nós sabemos, existe trabalho escravo. A população, boa parte dela, essa população que faz os trabalhos mais pesados, elas são subpagas, elas têm salários extremamente baixos e com isso a China fica mais competitiva. O modelo para o Brasil, obviamente... Vocês viram ali que isso não se comprova modernamente, né? Nos últimos 2006, até 2015, 2018, 2019, a China teve um ganho salarial absurdo. Mas enfim, vamos lá. Não é o modelo chinês. Aqui, apesar de tudo, nós vivemos numa democracia. E se a gente quer encontrar prosperidade, desenvolvimento econômico, melhora do emprego, a gente tem que procurar um caminho que seja sustentável e democrático, que preserve as liberdades das pessoas e que tire o peso do Estado de cima das empresas. E aí vamos ver como é que o Ciro Gomes coloca em perspectiva o histórico. Assim, ele está falando aqui que é preciso ter liberdade e tal, como se o Ciro estivesse dizendo que tem que fazer o modelo chinês aqui. Será que isso é verdade? E será que realmente o governo assim é tão mal visto pela população? Vamos ver aqui, né? Um estudo de uma pesquisa de Harvard, não uma pesquisa da China, do governo chinês. Uma pesquisa de Harvard diz que o governo chinês tem 93% de aprovação. Isso aqui foi publicado em 2020. Mas o que será que o Ciro acha aqui do governo chinês e tal? Dá uma voltinha aqui. Isso aqui foi uma participação do Ciro no Manhattan Connection. Você desconsiderou a minha ponderação, que é humilde. Eu não acho que a institucionalidade chinesa seja imitável. Não acho, francamente, que seja. Não acho. Mas o que eu quero é que a gente ouça o apelo de uma grande potência que está tendo um êxito extraordinário, econômico, social, cultural, não é? Está se sensibilizando para a questão ambiental, enfim. Eles estão pedindo. Eu quero que o mundo reconheça que há outros formatos de democracia. E é instigante esse debate. Não é para chegar à conclusão de que eles têm razão, de que eles são a democracia. Não, está longe disso. Mas eles estão pedindo com a humildade merecida, não é? Que nós consideremos respeitosamente, que o mundo precisa aprender outros formatos de democracia. Quando é que o... Então você vê aqui, o Ciro não disse que quer implementar no Brasil nada parecido com a China em formas de institucionalidade. Ele só diz que é um debate que você pode fazer para conversar a respeito do que a China alcançou no seu trabalho. Ele diz que a China quer ser ouvida e quer ter seu modelo reconhecido e tal, e que isso é um debate. E ele disse, não estou dizendo que é para que a gente se convença de que eles são uma democracia, mas é porque é um debate instigante. Então, já é mais uma falácia do Cristiano. Vamos seguindo agora, que ele vai falar de como o Ciro retratou o histórico do Brasil. O histórico brasileiro que nos trouxe até aqui. Vamos começar falando sobre João Goulart. Em seu livro, Ciro Gomes defende o legado de João Goulart, que segundo ele era um líder popular, muito bem quisto pela população. Ele... Segundo ele e segundo o Ibope, né, que é apontado também pelo Ciro. Diz que João Goulart estatizou as refinarias privadas no Brasil, que isso teria despertado a ira dos norte-americanos. E que com isso houve uma aliança entre norte-americanos e políticos da UDN na época que alimentaram o processo do golpe de 64. Mas vejam vocês que... Políticos da UDN da época, incluso o avô dele.
João Goulart, ele efetivamente estava tomando medidas muito alinhado à União Soviética, e isso representava um risco para a liberdade dos brasileiros. Quando o governo militar assume... Vamos seguir, peraí. Ele mesmo reconhece que houve um grande período de desenvolvimento econômico, mas ele pondera neste... Assim, ele diz, o João Goulart estava se aproximando da União Soviética e tal, mas... e estava tomando medidas contra a liberdade dos brasileiros. Quais medidas? Ele não citou nenhum exemplo, não citou... Não, peraí, não vou dizer que ele não citou nenhuma fonte. Vamos ver aqui se ele não botou algum link na descrição, alguma coisa no tipo. Que vai que eu não tenha visto aqui, né? Vamos ver a descrição... rede social... Não, o único link que ele botou foi para pedir dinheiro para a campanha dele. Então vamos lá, vamos seguindo. Mas ele não cita nenhum exemplo, ele só faz uma ilação. Não, ele estava lá tomando medidas e tal. E lembrando o seguinte, né, o João Goulart, ele tinha uma aprovação alta e ele tinha uma média de crescimento de 5,2%, né? Então, enfim. E sem falar, só lembrando de uma coisa, ele tinha falado sobre Ciro usar a China como uma referência econômica, mas o Ciro também fala da Coreia. Aí ele cita a Coreia como um exemplo, porque a Coreia vinha aqui no Brasil para tentar entender como é que o Brasil, aqui no terceiro mundo, conseguia produzir carros. E a Coreia não sabia produzir. Hoje a Coreia é dona de várias marcas globais de carro. Então, isso aí de dizer que querer colar o Ciro na China é mais uma parte de narrativa. Vamos seguindo agora com o histórico do Brasil que ele está retratando. Neste momento, que o desenvolvimento econômico não pode vir acompanhado de um cerceamento de liberdade. Mas, Ciro Gomes, você não disse que lá na China a gente poderia comparar com o Brasil? E que a China ultrapassou o Brasil na sua participação no comércio internacional, no PIB, na renda per capita? Me explica esse assunto. 2 pesos e 2 medidas? Você vê mais uma vez que ele está incoerente com o que é dito pelo Ciro, né? Porque o Ciro falou da China como modelo econômico, né? Como modelo de desenvolvimento, não como modelo institucional, como eu mostrei aqui no vídeo. Então, é mais uma ilação que ele tenta colar no Ciro aqui, mas mais uma vez fracassada. Então, meu amigo, a gente tem que ter uma linha para defender o nosso ponto de vista. E você vai deixando claro ao longo do seu livro que você não tem essa linha. Bem, até agora ele não apontou nenhuma incoerência do Ciro, né? As que ele apontou, na verdade, foram incoerências dele. Vamos seguindo agora, mas vamos ver. O vídeo tá no comecinho ainda, vai que ele tem algum argumento bom pela frente. Vamos seguir. Depois você diz que o governo Fernando Henrique, um governo que você participou como ministro, foi um desastre. Você usa... Ciro nunca foi ministro de Fernando Henrique. Tem até um vídeo do Dória entrevistando o Fernando Henrique e o Fernando Henrique dizendo que convidou o Ciro para ser ministro, mas o Ciro recusou para ir estudar em Harvard. Ele já essa aqui é uma informação, tipo, antes ele estava tentando fazer ilações, estava dizendo coisas ali, estava distorcendo, mas essa aí de fato já é uma primeira mentira. O Ciro não foi ministro do Fernando Henrique Cardoso, você pode pesquisar aí em qualquer coisa. O Ciro foi ministro do Itamar Franco, quando ele trabalhou no Plano Real, na reta final dele, e conseguiu ter o maior superávit da história no Ministério da Fazenda. Mas vamos lá. Usa esse termo, o governo Fernando Henrique Cardoso foi um desastre. Agora é curioso porque o governo Fernando Henrique Cardoso deu ao brasileiro uma estabilidade econômica que ele não conhecia há muito tempo. Nós vínhamos de um processo inflacionário muito grave. E a inflação, nós sabemos, ela corrói o poder de compra, tira a nossa capacidade de fazer um planejamento para o futuro e dá àqueles que têm dinheiro a oportunidade de ganhar mais dinheiro, enquanto aqueles que não têm sofrem todo dia, que têm que trabalhar hoje para pagar a conta de amanhã. O governo Fernando Henrique foi também um governo que fortaleceu os programas de renda mínima. Tínhamos lá na época Bolsa Leite, uma série de coisas que garantiram à camada mais carente da população o mínimo para sua subsistência. Então não há que se falar aqui que o governo Fernando Henrique Cardoso foi um desastre. A gente tem que reconhecer que foi no período do Plano Real, naquele período inicial. O Plano Real não é do governo Fernando Henrique Cardoso, o Plano Real é do governo Itamar Franco. Enfim. Do Plano Real, onde a população brasileira em geral colocou o seu nariz para fora d'água e começou a respirar. Ciro Gomes... Concordo plenamente, mas o Plano Real é do governo Itamar Franco. Mas vamos lá, pessoal, deixa eu ir fechando até aqui umas abas que eu já utilizei. Aqui a aprovação em Harvard, o Ciro no Manhattan Connection. Vamos ver aqui uns números do Fernando Henrique Cardoso, né? Isso aqui é a taxa de desemprego no último ano do governo dele, né? Aqui tem uma informação que a Cátia Abreu deu durante as eleições aí que estava exagerada, mas vamos lá. A maior taxa do ano chegou a 12%, né? E a menor ficou 10 ponto alguma coisa. Então, o ano inteiro, final do governo do Fernando Henrique Cardoso, tinha desemprego de 2 dígitos. Não muito diferente de agora. Aí vamos lá. Comida puxa e inflação de 2002 é de 12,5%. A inflação no último ano do governo Fernando Henrique Cardoso foi de 2 dígitos.
e puxada pela comida. Quem é que mais sofre quando a comida sobe de preço? Os mais pobres. Mas ainda não acabou. Relação da dívida pública. Deixa eu aumentar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho disso. Fechar aqui. Dá um pouquinho de zoom aqui para vocês. Evolução da dívida pública. Em 94, quando o Ciro foi ministro da Fazenda, estava em 37% do PIB. Você vê que vinha de uma alta absurda. Estava em 77%, caiu para 37%. E aí, quando o Fernando Henrique Cardoso assumiu, 34%. O Fernando Henrique Cardoso saiu em 2002 com 76%. A dívida estourou durante o governo dele. E vamos ver como era a avaliação dele, né? Como é que a população avaliava o governo de Fernando Henrique? Temos aqui. Ótimo e bom, 26%. Regular, 36%. Ruim e péssimo, 36%. Uma avaliação próxima à de Bolsonaro atualmente. Pois é, mais uma vez ele está aí, por exemplo, fazendo propaganda do governo Fernando Henrique, com feitos que não foram do Fernando Henrique, e está ignorando os dados do próprio governo Fernando Henrique que não foram bons. Mas vamos ver agora o que ele tem para dizer pela frente. Chama atenção também para o fato de que 63 milhões de brasileiros estão com o nome sujo. Aliás, ele usou essa bandeira, esse discurso, na sua campanha em 2018. E qual é a solução mágica para resolver o problema desses brasileiros endividados? Tá vendo, né? Como ele já está colocando. O Ciro, tipo, qual é a solução mágica? Como se o Ciro dissesse coisas impossíveis e tal, como se fizesse uma simplificação grosseira e tal. Vamos ver qual é o argumento. Até agora, nenhum argumento dele foi válido. Vamos seguir. Segundo ele, o governo precisa assumir o papel de negociar essas dívidas com os bancos e, usando a força de ser governo, conseguir um desconto de 70% nessas dívidas e parcelar as dívidas em 36 parcelas. Além disso, dando 3 meses de carência para cada brasileiro endividado começar a pagar essas parcelas. Olha, o Ciro Gomes, ele simplesmente externa com essa teoria dele, com esse projeto de resolver o problema do endividamento, que na cabeça dele, o cidadão é um ser incapaz. Agora ele já está começando a construir mais uma parte da narrativa. Ele está dizendo o que se passa na cabeça do Ciro Gomes. Na cabeça dele, ele está externando que ele acha que o cidadão é incapaz. Sabe por que o Cristiano está dizendo isso? Porque ele sabe que na mentalidade liberal nada é mais agressivo do que você passar por cima da liberdade de uma pessoa, achar que ela não é capaz de cuidar do próprio rumo. Mas enfim, a parte que ele está falando aqui, está aqui no livro, está aqui na página 115, é como recuperar o consumo das famílias. Por que é que ele fala disso aqui? Vamos lá. Quando uma pessoa está endividada, isso é um problema dela, ela resolve como quiser, sem falar que esse programa ele é voluntário. Vê só, ele é um benefício. Alguém é obrigado a pegar o Bolsa Família? Alguém é obrigado a aceitar o Auxílio Brasil? Não. Você é obrigado a aceitar o programa do Ciro para resolver o seu endividamento? Não. Se você quiser, você vai ter uma ajuda do governo para negociar suas dívidas com o banco. Lembrando que 85% das operações financeiras do Brasil estão restritas a 5 bancos e 2 deles são públicos. E com os outros você pode negociar. Então o governo tem total poder de facilitar uma negociação para facilitar o pagamento das suas dívidas para restabelecer o seu consumo. Lembrando, isso não é um problema pessoal. Se 1.000 pessoas estão endividadas, elas podem ter sido apenas irresponsáveis. Se 1 milhão tiver, você já começa a ficar meio duvidoso. Mas quando mais de 60 milhões de pessoas estão endividadas, aqui temos um problema. Imagine uma situação que você vai abrir uma loja no seu bairro. Uma loja pequena ali para pegar a população do próprio bairro. Se 40% do seu bairro tiver com o nome sujo, sem ter acesso a crédito, por exemplo, essas pessoas não vão poder comprar no prazo, não vão ter acesso a crédito e vai dificultar o seu negócio. É isso que acontece com o Brasil. Quando muita gente está devendo, isso se torna um problema econômico que vai dificultar a vida de quem cede a matéria-prima para a indústria e para quem a indústria fornece o produto que vai ser vendido nas lojas. Então, isso é um problema que afeta toda a economia e o governo está oferecendo uma ajuda, não é uma imposição. Você aceita se você quiser. Se você achar que consegue resolver sua dívida de outro jeito, é responsabilidade sua. Mas é dever do governo, ao ver um problema econômico, oferecer uma solução. Enfim, vamos lá. Vamos ver agora o que ele tem a dizer ainda sobre esse projeto do Ciro. Ele se julga, ele como chefe do Estado, se fosse eleito presidente da República, ele se julga com um poder superior, maior, de negociar as dívidas que são de responsabilidade do indivíduo. Como eu estou dizendo, é voluntário, você pode ir lá e resolver. Mas ele está querendo colocar como se o Ciro fosse um autoritário que se acha mais poderoso e mais responsável do que o cidadão para pagar a dívida dele. Pura narrativa, para tentar enganar o raciocínio liberal.
com o qual eu não tenho nenhum problema. Não tenho nenhum problema se você segue uma política de centro-esquerda, de direita, de centro-direita, não tenho nenhum problema. O problema é você fazer uma ilação assim baseada em mentira. Ele está querendo criar uma narrativa de que o ser autoritário quer passar por cima da sua autonomia sobre a sua vida. Mas eu já mostrei para vocês, isso não se comprova. Você pode ir lá na página 115 e você vai ver, é uma adesão voluntária. E é uma ajuda a negociar suas dívidas. Você não é obrigado a aceitar. É claro que os juros no Brasil são exorbitantes. É claro que quando uma pessoa pega um empréstimo no banco, a chance dela se enrolar e não conseguir pagar esse empréstimo é enorme. Aliás, é o mais provável. Mas daí a gente imaginar que a população brasileira, as pessoas que têm acesso a banco, são pessoas simplesmente incapazes e que tomaram decisões e que agora elas não podem responder por essas decisões e têm que transferir ao Estado a responsabilidade de resolver o seu problema, isso é obviamente um grande erro. Lembrando que ninguém é obrigado a nada, né? E nem está dizendo isso. Isso aí é por intoxicação. As pessoas estão endividadas, os juros no banco são extravagantes e é isto que nós precisamos tratar. Ciro Gomes tem que olhar para a questão dos juros bancários que chegam ao cidadão. Por que o spread bancário, ou seja, a diferença entre a taxa de juros real e a taxa de juros do cidadão que pega um empréstimo no banco é tão alto? Por causa do que eu disse para vocês agora há pouco. Porque o Brasil ali, do Ciro também diz isso no livro, porque existe uma espécie de cartelização bancária no Brasil e o Ciro sempre ataca os juros. Cara, como é que vocês acham que vai ser o pagamento dessas dívidas se o caimento da dívida não é pela amortização dos juros? Não é justamente por você derrubar os juros, sabe? O Ciro sempre critica que os bancos do Brasil lucram demais, que a lucratividade está muito alta com a economia de atividade baixíssima. E o Ciro sempre critica que o PT deixou os juros muito altos e tal. Então, ele fala sobre concentração bancária, fala sobre excesso de juros. E, tipo, eu tô começando a duvidar de que ele realmente tenha lido o livro. Ele não parece ter lido o livro pelo que ele disse até agora. Ele parece ter ouvido falar do livro e feito um vídeo a partir do que ele ouviu falar de alguém. Porque nada do que ele... É impressionante, nada do que ele disse até agora, assim, para falar contra o livro, realmente tá do jeito que tá no livro. Enfim... Vamos acompanhar aqui porque ainda não está nem na metade do vídeo. Então eu ainda estou à espera de algum argumento válido. Esse é o problema. E não será simplesmente tutelando o cidadão, tendo o cidadão como um ser incapaz. Olha as palavras-chave. Tutelando o cidadão. Ninguém está se oferecendo para tutelar cidadão nenhum. A gente vai impedir que ele entre novamente numa espiral de empréstimos que ele não vai conseguir pagar. Além disso, Ciro Gomes trata do endividamento das empresas. Ele diz que tem mais de R$1 trilhão em dívidas de empresários, pequenos e médios sobretudo, que estão na iminência de terem um default, ou seja, de não serem pagas. E para ele, a solução para esse problema é tomar um empréstimo internacional em dólar usando as reservas brasileiras, aonde os empresários vão dar garantias reais. Agora vejam você, um pequeno empresário, um trabalhador que está ali lutando, labutando, para poder, com seu pequeno negócio, que pode ser de vender alguma coisa, de prestar algum tipo de serviço, na cabeça do Ciro Gomes, essas pessoas vão ter que oferecer algum tipo de garantia real para respaldar esses empréstimos a juros subsidiados. Se isso tivesse dado certo, se ele tivesse sido eleito presidente em 2018 e tivesse colocado em prática esse plano brilhante, sabem o que teria acontecido? Tendo em vista a pandemia, tendo em vista a inflação mundial e a alta de juros na Europa e nos Estados Unidos, o aumento do dólar teria dobrado a dívida dessas pessoas. E aí tem uma outra... Ele falou uma bobagem muito grande. Deixa eu só ver se ele vai seguir nesse assunto. Perspectiva perversa, que é o fato de que as garantias dadas para cobrir o empréstimo teriam que ser adicionadas, porque como o empréstimo aumentou, pois o empréstimo era em dólar, agora também o valor desses bens dados em garantia não são mais suficientes para garantir o empréstimo. Então ele ia falar o seguinte: empresário, agora que você já colocou a sua casa, você já colocou o seu carro, você já colocou... Olha o apoio emocional. O seu guarda-roupa, você vai ter que colocar o seu filho, o seu cachorro, o seu papagaio também para dar garantia a esse empréstimo. A chance disso funcionar, meus amigos, é absolutamente zero. Eu esperava que alguém que já ocupou secretaria, que é pré-candidato a deputado estadual e que disse que refutou um ex-ministro da Fazenda tivesse algum entendimento de economia. Mas vamos lá, eu vou explicar o que é o projeto que ele está falando aqui. E eu vou explicar o porquê é que essa comparação aí com o dólar, que a dívida iria dobrar, não está condizendo com a realidade. Vamos lá. A ideia do Ciro é pegar uma parte da reserva. Tem muitos economistas que comprovam que isso foi uma boa ideia, tem alguns que contestam, é legítimo. Mas ele quer capitalizar isso no Banco dos BRICS ou criar um fundo soberano que ajude a pegar o passivo, né,
do privado. Isso aqui está na página 117 do livro, chamado Consolidar o Passivo Privado. Aí vê só, qual é a ideia? É você criar uma possibilidade das pessoas se financiarem para você se livrar dos juros exorbitantes que você está agora, para ir para um juros menor. E aí o que acontece? Mas aí você diz, mas a dívida seria em dólar, e aí por causa que o dólar subiu, iria... Primeiro de tudo, vamos lá, só para falar do dólar subiu principalmente por causa do efeito Bolsonaro. Claro que teve a pandemia, está tendo problema com a Ucrânia agora, mas vamos lembrar que o Brasil teve uma evasão recorde de investidores, sem falar que aqui saíram muitas multinacionais, saíram do Brasil, tem todos os conflitos envolvendo a Amazônia, que causou vexames internacionais, os filhos do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro e o ministro dele também, causando problemas e divergências com parceiros comerciais muito grandes como a China e causando mais vexame internacional. Tudo isso causou um aumento do dólar. E se fosse Ciro presidente, nada disso aconteceria. Agora, para além disso, mesmo que haja um problema de um aumento de câmbio, você não é obrigado a saber o que é hedge. Mas alguém que diz que refutou um ex-ministro da Fazenda deveria saber. Hedge é um seguro para quando você vai fazer uma operação de negócio. No caso aqui seria um hedge cambial. O que é um hedge cambial? É um seguro para te proteger de oscilação cambial quando você faz um negócio que envolve mais de uma moeda. É básico isso é elementar. E ele parece não conhecer. E mais uma vez, a gente já está chegando na metade do vídeo, ele não diz nada que condiza com o que está no livro, ele tenta criar uma narrativa de um certo autoritarismo e soluções mágicas do Ciro, e tudo isso baseado em nenhuma evidência real, nada está condizendo com o que está no livro até agora. Espero que a segunda metade seja um pouco melhor, porque esse deslize aqui e dizer que o Ciro foi ministro do Fernando Henrique são erros bem amadores que você não espera de alguém que seja candidato a deputado estadual. É impressionante que Ciro Gomes coloque isso num livro e defenda isso por aí, e eu tenho que reconhecer uma habilidade de Ciro Gomes, porque ele faz isso de tal forma convincente que existe muita gente que ainda vota nele. E eu ouço muita gente dizer, olha, se não vamos votar nem em Lula nem em Bolsonaro, que tal o Ciro Gomes? Bom, meus amigos, é isso aqui, é este livro, esse desastre econômico que eu estou poupando vocês de terem que ler. Olha só, estou poupando vocês de terem que ler. Cara, se eu estou dizendo que eu refutei uma coisa, eu digo logo, vá lá, vá dar uma lida, confira, veja se não é o que eu estou dizendo. Mas estou poupando você de ter que ler. Me diga uma coisa, você que se informa por um canal do YouTube, você vai lá para ser poupado de ter que estudar? Não, né? Estou poupando você de ter que ler. Eu fico pensando se ele também, ele fala como se fosse uma coisa tão boa você ser poupado de ler um livro, que eu fico pensando se ele realmente leu o livro ou se não pouparam ele de ler o livro e trouxeram um roteiro pronto para ele ler. Mas vamos lá. Sem falar o seguinte, pessoal. Um exemplo aí para quem não conhece hedge cambial, é um contrato futuro de dólar. Vocês podem dar uma pesquisada e podem dar uma estudada e aprender um pouco mais sobre o assunto. Para tentar convencê-los de que essas ideias não fazem absolutamente nenhum sentido. Mas se vocês não se convencerem, leiam o livro, porque está tudo lá, está tudo escrito. Mas não para por aí. Ciro Gomes aborda também a questão tributária do Brasil. Mas na visão dele, ele está preocupado em aumentar tributos e não em identificar as causas deste governo ineficiente e de alto custo que nós temos. Ele quer aumentar a tributação de imposto de renda. Ele quer criar um imposto para quem tem mais de 10 milhões de reais de patrimônio. Ele quer que quem receba 20 mil reais por mês ou mais, pague mais também. E ele quer tributar em 20% heranças deixadas dos pais para os seus filhos. Vejam, essa lógica de tributar o rico é, na verdade, uma falácia, porque quando você vai olhar, são justamente os ricos que têm mais condições de estabelecerem estratégias para se livrar dessa tributação. Quando você fala de tributar herança, por exemplo, nos modelos que fazem Estados Unidos e Europa, o que ele quer, segundo o livro, é aumentar o espírito de filantropia do brasileiro. Dizer assim, olha, como eu vou ter que ser tributado em cima do dinheiro que eu vou deixar, então ao invés de deixar esse dinheiro para os meus filhos, eu vou doar, eu vou fazer uso desse dinheiro para o bem da sociedade. Olha, pessoal, vocês imaginem, pega esses bilionários brasileiros, vocês acham realmente que eles vão pegar todo o fruto do seu trabalho de uma vida inteira e usar para caridade ao invés de favorecer a sua família e os seus descendentes? Claro que não. Eles vão, caso uma lei como essa seja aprovada, vão criar fundações, vão colocar o seu dinheiro ali nessas fundações e essas fundações vão trabalhar exclusivamente para favorecer os descendentes de quem trabalhou e ganhou dinheiro. O bom é o seguinte, ele está dizendo aqui como se a solução do Ciro não funcionasse porque os bilionários fossem cometer um crime de fazer uma instituição de caridade falsa que na verdade não faria caridade, iria beneficiar a própria família. O Ciro fala, a proposta dele de reforma tributária está aqui na página 141 do livro, né? Você pode conferir lá, comprem o livro, arrumem aí, vejam
Se vocês conseguem emprestado, quem não tiver em condições de comprar, não é fácil de arrumar. Você pode encontrar ele lá na Amazon. Ele fala sobre reforma tributária. É interessante porque o Ciro fala justamente sobre as fundações também que podem ser criadas, que vai acabar colaborando de todo jeito. E tipo, ele fala que, inclusive, da complexidade dos tributos no Brasil, que as empresas gastam cerca de 2.600 horas só por conta da complexidade dos impostos, vendo como é que será pago tudo. E você vê que tipo, o cara realmente não leu o livro, não tem condições. Ele não leu o livro, porque a complexidade dos impostos no Brasil é um empecilho gigantesco, que o Ciro é um dos pioneiros em falar sobre a complexidade de como é para pagar os impostos. Ele tem aqui, ó, na página seguinte, ele fala sobre simplificação de impostos para reduzir, para facilitar o pagamento, para impedir guerras fiscais e por aí vai. E o cidadão aqui ignora tudo isso, né? Enfim, vamos ver aqui o que ele tem para dizer ainda sobre o assunto. É uma coisa quase que romântica que Ciro Gomes propõe. Mas na hora da gente olhar o que efetivamente pode resolver o problema do Brasil nessa questão tributária, ele passa longe. Ele não trata, por exemplo, dessa ineficiência da Receita Federal, que tem um espírito punitivista, que está ali para se justificar, simplesmente estabelecendo regras difíceis de serem cumpridas, aplaudindo quando há aumento de tributação e aumento da complexidade da cobrança do imposto, para que ela, a Receita Federal, possa fazer ainda mais fiscalizações e colocar ainda mais multas para cima dos empresários. É óbvio que o Brasil não vai desatar o seu nó de desenvolvimento econômico enquanto a gente tiver esse tipo de espírito reinando no órgão que precisa cobrar tributos, orientar o cidadão e fiscalizar o cumprimento das regras tributárias. O Brasil perdeu essa lógica faz tempo e hoje a gente alimenta esse sistema e simplesmente se torna um peso adicional muito grande nas costas de quem quer trabalhar, de quem quer empreender, de quem quer dar emprego. E o pior é que ele milita abertamente contra o teto de gastos. Ele chama... Antes de falar do teto de gastos, né? Como eu estou dizendo, ele fala o tempo todo, ele não vai no X da questão e tal. O Ciro é a favor de uma reforma tributária. Ele fala de simplificação de impostos, que é justamente para evitar que a empresa leve tanto tempo para poder conseguir conciliar o pagamento dos seus impostos. Enfim, mais uma vez ele está mentindo sobre o livro, né? Mais uma vez, no começo tinham ilações, depois distorções e agora mentiras. A PEC do teto de gastos de PEC da morte. Ou seja, responsabilidade fiscal para Ciro Gomes, assim como para Lula, é algo que simplesmente não existe. Deve ser mantido à margem. O Estado permanece ineficiente. Assim, ele está dizendo que o Ciro ele é irresponsável fiscalmente. Eu quero que ele aponte alguma prova, ou qualquer um, fique à vontade de colocar aí nos comentários. Quando foi que o Ciro, na gestão pública dele, prefeito, governador, ministro da Fazenda, houve algum dia de déficit? Não houve. Na verdade, se a gente for conferir aqui, esse aqui é o resultado primário do governo, né? Aqui, você vê em 94, o maior superávit de todos. Você vê aqui o governo recente, né? O resultado primário. E qual foi o maior resultado? O governo do qual o Ciro fez parte. Não preciso dizer mais nada, né? Enfim, mais uma vez, ilações. Argumento que é bom, nenhum. O Estado permanece grande e pesado demais. E a gente tem que pagar cada vez mais por isso. Porque entendam, teto de gastos significa que as estruturas do poder têm que gastar menos do que elas arrecadam. Se elas gastam mais do que arrecadam, acontece a mesma coisa que acontece com o seu orçamento. Se você gasta mais do que você ganha, vamos lá. Você vai se endividar e a sua vida vai virar um inferno. Vamos lá. Teto de gastos não significa que você vai ter que gastar menos do que você ganha. O teto de gastos, ele é basicamente uma forma de você criar um teto que você não ultrapasse ele, fazendo o seguinte: você vai ter para o próximo ano, você vai ter o orçamento do ano anterior acrescido da inflação. Qual é o problema disso? É que você tem gastos obrigatórios crescentes, como pessoal, previdência e por aí vai, que vão crescendo, e para você continuar mantendo o teto de gastos, você vai ter que cortar de outras áreas. E quais são as áreas de onde a gente está tendo corte de gastos? Educação, investimento, pesquisa e desenvolvimento, saúde e por aí vai. Então, a defesa dele do teto de gasto não está olhando para as coisas. Eu não sei se eu cheguei a colocar aqui a questão de investimento. Eu coloquei aqui. Olha só, o teto de gastos ele foi aprovado ali durante a gestão Temer, certo? Então vamos só dar uma conferida aqui em como foi o investimento do Brasil na época. Agora o BD está pequeno. Pronto.
Isso aqui é a evolução do investimento público. Olha como é que ficou o investimento público ali na alçada do teto de gasto. Ele ficou oscilando aqui embaixo, o investimento público lá atrás era bem alto, depois resultou e está aqui na menor média histórica. Olha aqui, ó, 2%, chegou a ficar abaixo e está aqui transitando próximo aos 2%. O investimento público foi derrubado por conta do teto de gasto, que ele está defendendo aí. Agora eu quero saber o seguinte, mais na frente aí eu acho que ele vai falar de educação, outras coisas, né, que também estão no livro do Ciro, e eu quero saber de onde ele vai dizer que vai se tirar o dinheiro, ou como é que você vai se realizar investimentos, se você quer manter o teto de gasto tal qual como está. Lembrando, uma medidas para você ter sua sanidade fiscal são importantes, mas você tem que ver a eficiência delas. Enfim, curiosamente, o Ceará é um estado líquido, um dos mais líquidos do Brasil, e a liquidez dele é impecável, e isso foi uma gestão do Mauro Benevides. É curioso que o padrinho político dele no MBL, o Kim Kataguiri, ele se orgulha do maior feito dele ter sido relator de um projeto que liberou mais de 170 bilhões aí para o governo poder usar, mas quem conseguiu que isso aí foi o Mauro Benevides. O Kim só foi o relator. Mas enfim, vamos agora acompanhando, mais uma vez não se comprova. A diferença é que quando o governo gasta mais do que ele arrecada, adivinha quem vai pagar essa conta? Isso mesmo, vai sobrar para nós aqui pagarmos uma conta adicional da incompetência do governo. Quando ele trata de cultura e educação, que são temas assim... Enfim, não tem nem o que comentar, né? Não se comprova. Ele está falando como se não tivesse nenhum respeito pela saúde fiscal, e o Ciro, por onde passou, a saúde fiscal foi impecável. Quase que fixos na cabeça da esquerda, também com as ideias erradas para resolver problemas graves que nós temos. Ele fala que a cultura ela precisa ser preservada, que ela é um instrumento importante para despertar o sentimento de pertencimento do cidadão com o país. Isso ele está certo. O grande problema é que ele não aborda, por exemplo, a questão da Lei Rouanet. Por que grandes espetáculos e todas aquelas figuras que ficam ali aplaudindo a esquerda brasileira mamam o dinheiro da Lei Rouanet, e quando a gente olha para os artistas populares, aquelas pessoas menos favorecidas, mas e muitas vezes grandes talentos, essas pessoas não conseguem acessar o dinheiro da Lei Rouanet. O que fazer para que grandes bancos, grandes indústrias queiram patrocinar essa figura? Para que o dinheiro da Lei Rouanet deixe de ser simplesmente um cálculo aonde essas empresas investem um valor e ficam ali vendo quanto elas vão ter de retorno na mídia, porque estão patrocinando um grande espetáculo. Não é assim que se fomenta a cultura brasileira. Interessante é que ele está criticando assim, ele se diz liberal, tal, né? Ele está criticando a lei liberal. A Lei Rouanet foi estabelecida não por um governo de esquerda, foi estabelecida no governo Collor. E a Lei Rouanet ela faz o seguinte, ela deu fim a um financiamento público, que é uma lei um pouco mais à esquerda, e deu início a isso, né? A isenção fiscal para a empresa que patrocinar os espetáculos, né? As atividades culturais. E aí eu concordo com a parte da crítica, né? A Lei Rouanet não é muito acessível, não é muito fácil de você conseguir ali um investimento, deveria ser mais abrangente e tal. Mas aí fica a pergunta, né? Tipo, ele vai fazer alguma sugestão de melhoria, né? Eu tenho várias sugestões de melhoria, que eu não sei se é muito conveniente falar nesse vídeo em que eu estou analisando as opiniões dele, mas eu não vi até agora ele propor nada para o que ele critica. Ele critica coisas que o Ciro não disse, faz afirmações como que o Ciro foi ministro do Fernando Henrique Cardoso, que não se comprove, por aí vai, e ele não tem nenhuma proposta, nenhuma sugestão, nada. E o bom é que, além de tudo aqui, quando ele vai falar da Lei Rouanet, ele vem se incomodar porque quem está se beneficiando são artistas de esquerda. Então ele está preocupado com a cultura ou com as pessoas que estão envolvidas ali? Ele está incomodado com a opinião política de quem está se beneficiando de uma lei? Sabe, de verdade, eu não quero saber se quem vai se beneficiar de uma Lei Rouanet ou de alguma lei de incentivo vai ser o diretor de fotografia do documentário da Petra Costa ou se vai ser o diretor de fotografia do cara do Brasil Paralelo. Tanto faz. Eu quero que quem queira produzir arte no Brasil consiga o seu investimento. E que realmente anda muito complicado, mas eu queria saber se ele tem alguma sugestão, porque ele não apresentou nenhuma e ele está criticando uma lei que é de direito. A cultura brasileira, que faz a diferença na vida das pessoas e que pode sim contribuir para a construção desse senso de pertencimento, não é feito por esses grandes atores, quantos deles que ficam aí atacando e apontando o dedo para os outros, falando os maiores absurdos. Não é o caminho pro... Peraí, o problema é a cultura ou o problema é um problema pessoal dele com o comportamento de alguns atores? O que vem aqui ao caso é se a cultura está sendo investida ou não, ou quem é que está recebendo aí, se é de direita, se é de esquerda, e o que é que eles falam na vida pessoal deles.
proposto pelo Ciro Gomes e a gente vai ver uma cultura valorizada e os artistas tendo condição de viver da sua arte. E a gente olha para as escolas. Ciro Gomes fala em federalizar o ensino. Beleza, ele acabou de falar de arte, vai falar de arte, cultura, agora vai falar de educação, né? Quanto à arte e cultura, nenhuma sugestão. E o que ele tem criticado é que o Ciro não falou da Lei Rouanet, que é uma lei que eu não acho boa realmente. Nisso aí eu vou ter que concordar com ele, mas que é uma lei liberal. Enfim, né? E ele mostrou muito mais incômodo de terem sido beneficiados artistas, segundo ele, de esquerda, do que propriamente que a lei funciona, não funciona, mas enfim, ele mais uma vez não tem nenhuma sugestão. Eu acho que quando você refuta, você tem que dizer que está errado, que o certo é isso aqui e tal, mas enfim. Vamos ver o que ele tem para dizer sobre a educação. Ensino básico, tirar essa responsabilidade das prefeituras. De novo, é ele olhando, se enxergando como um ser supremo, para o qual todos os outros são inferiores. Mais uma vez aqui, né? Ele querendo pregar que o Ciro é autoritário, se acha superior, vai interferir na sua vida. Primeiro de tudo, a educação básica está na Constituição, que é um dever local. O Ciro vai oferecer a possibilidade de adesão voluntária a um sistema federal, né? Isso aí você pode encontrar na página 163 do livro, está aqui do lado. Mas enfim, daqui a pouco eu dou uma olhadinha. Vamos ver o que ele tem para dizer mais. A prefeitura não tem condição de oferecer uma boa educação, por quê? Porque ela é incompetente? Ou porque o dinheiro sai da prefeitura, vai embora e vai lá para o Ministério da Educação para dar esses shows que a gente fica assistindo aí? Escândalos de superfaturamento, de compras inadequadas e tantas outras coisas que simplesmente impedem que a educação brasileira se desenvolva. Gente, me diga uma coisa, a educação básica brasileira está boa? A educação pública? Como é que está a avaliação de vocês? Primeiro de tudo, 1% da educação básica do Brasil é federalizada. E os números dela no PISA são superiores até aos das escolas particulares. Só para vocês terem uma ideia, só para começo de conversa. Segundo, ele está dizendo como se você federalizar fosse aumentar a corrupção. Aí eu digo a vocês, está sendo feita agora uma belíssima gestão nos municípios em geral, e aí o governo federal estaria ali para roubar o dinheiro dos pequenos municípios. Eu vou dizer a vocês um problema. Existe um problema que é o seguinte: é muito desigual o orçamento que cada município tem para cuidar da sua educação. Existem municípios que têm uma renda per capita altíssima e outros que têm uma renda muito baixa. Então a prefeitura às vezes tem pouquíssimo caixa para cuidar da gestão da educação e outras têm muito. Algumas cidades como Sobral têm uma educação básica exemplar, a melhor do Brasil comparativamente. E outras cidades não têm recurso para poder investir. Muitas escolas do Brasil, mais da metade não tem internet e muitas sequer têm banheiro. Imagine que tem escolas no Brasil que não tem banheiro. Então como é que a prefeitura vai resolver esse problema? Se você tiver uma adesão voluntária, e aí você, se quiser como prefeito, respeitando a autonomia constitucional, e isso está no livro, você pode fazer essa adesão. Simples assim. Não existe isso de autoritarismo nenhum do Ciro quanto a esse ponto. É uma adesão voluntária, está escrita no livro. Que mais uma vez ele reforça que aparentemente não tenha lido. Vamos ver o que mais ele tem a dizer sobre a educação. O dinheiro da educação básica, que é fundamental para a formação não só da educação das nossas crianças, mas também para a educação moral, para que a gente tire as crianças da rua, que a gente diminua a chance dessas crianças se desvirtuarem com a proximidade que vivem do crime, do tráfico de drogas e de tantas outras coisas horríveis que podem ser definidoras da vida delas. Quem tem que cuidar das escolas são as pessoas que estão próximas às escolas e cuidar dessas escolas com responsabilidade. Quando a gente olha para o ensino superior, nós temos que tratar do aumento de independência dessas instituições. Elas não podem ser simplesmente um espaço que vai ficando ali trazendo militantes que vão militando a sua ideologia, geralmente alinhadas à esquerda brasileira, e não querem cuidar do que é mais importante, que é a formação universitária dos jovens brasileiros. Isso aí não importa. Hoje a gente olha para essas escolas, para essas universidades, e elas estão ali povoadas de uma gente que vem na própria universidade o seu fim. Fica povoadas de uma gente, sabe? Eu fiquei um pouquinho incomodado com a forma como ele falou dos estudantes. Está povoada de uma gente que fica ali, sabe? E tipo, que trazer pessoas de esquerda e tal, assim, ele tá demonstrando assim, tipo, de uma forma meio reservada, um certo preconceito que ele tem, né? Eu sei que ele não queria ir para a universidade, quando ele entrou na universidade, estava lá para entrar, ele preferia ser candidato a vereador, foram os pais dele que convenceram a estudar antes. Mas a universidade é um ambiente que eu concordo deveria ser muito melhor. As universidades estão longe do ideal no Brasil. E ele falou tanto disso quanto da educação básica. Cara, de verdade,
ele acha que tem que ser cuidado de uma forma local, pode ser feito. Onde tiver bom, fique à vontade. Onde não tiver bom, você pode solicitar a federalização e ser como 1% das escolas que tem a melhor educação do Brasil, bem acima da média das educações federalizadas. Então, é uma escolha. Você pode ou não fazer. Se você for um município de baixa arrecadação, que tem pouco dinheiro para investir, você pode federalizar. Se você achar que tá bom, você fica. É de autonomia dos prefeitos. Tá tudo tranquilo. Não existe nada de agressivo. Agora ele tem um medo, assim, ele tem um preconceito de que acha que a esquerda vai ideologizar tudo que tocar a mão. Calma, cara, calma. Você não comprovou nada do que você disse até agora. Vamos ver o que ele ainda tem para dizer sobre as universidades. Ficam ali militando e ficam trabalhando para que tenham mais benefícios, aumentando o peso que o Estado tem. E ao invés de fornecer uma educação primorosa, como nós temos condição de fazer, os jovens saem dali perdidos muitas vezes, com ideias sobre o Brasil e sobre o mundo completamente deturpadas. As universidades precisam ter autonomia para estabelecer um projeto de ensino com começo, meio e fim, para que jovens saiam das universidades públicas formados para a vida, que eles compreendam o papel do Estado e o papel do cidadão, sendo eles... Rapaz, você vai formar a pessoa para a vida e compreender o papel do cidadão dele no ensino superior. Rapaz, por que você não já faz isso desde a educação básica? E lembrando, ele falou da educação básica aí também, que o importante é tirar os jovens das ruas, tal. O Ciro fala de ensino integral, técnico, profissionalizante, para que você possa já sair do colégio sabendo executar alguma profissão. Ele fala de integrar a pesquisa e desenvolvimento universitário aos governos, para que você possa ali dar uma conexão maior, atrelar de uma forma mais eficiente a universidade e a sociedade. Enfim, realmente, posso dizer de certeza, ele não leu o livro. De esquerda ou de direita, simpatizantes com uma ideologia ou com outra, mas que eles compreendam o seu papel com a sociedade. As universidades precisam ter investimento em desenvolvimento tecnológico, em conhecimento. Elas precisam ser capazes de patentear as descobertas dentro dos seus laboratórios. O bom é que ele está aqui defendendo a pesquisa e desenvolvimento universitário, mas ele também defende o teto de gastos, que foi o que reduziu o investimento em pesquisa e desenvolvimento. E aí, como é que fica? Ou você defende uma coisa ou outra. Você defende uma coisa que tira de onde vem o dinheiro, mas ao mesmo tempo você quer dizer que tem que investir nisso. E como é que fica? Qual é a solução para ele? A gente precisa, sim, investir em ciência e tecnologia em parceria com essas universidades. E que o benefício trazido pelo investimento nessas áreas seja dividido com todos e ajude a financiar a qualidade do ensino que a gente tem que oferecer para os nossos jovens. Mas nada disso é tratado por Ciro Gomes. Oh, meu Deus. Página 163 do livro. Que ele está dizendo que não tem, né? Que não é tratado e tal. Vamos aqui chegar na página 163. Não é? Ele fala sobre exemplos de Sobral, fala do Ceará, fala de federalização de ensino básico por meio de um programa de abrangência nacional de adesão voluntária que estabeleça a liberação de recursos mediante contrapartidas municipais, a adesão a metas definidas e a avaliação de resultados. Ele estava falando, né, como se fosse federalizar, como se fosse levar os recursos para Brasília, né? Muito pelo contrário. Você faz uma parceria, mantém os recursos da cidade lá e ainda envia recursos federais adicionais. Sabe? E olha só, mudança radical na educação básica brasileira, abandonando o foco em memorização de fórmulas, direcionando-os para um desenvolvimento de capacidades analíticas, que é justamente porque ele está falando aí como se houvesse uma doutrinação. E o ponto 2 aqui do projeto do Ciro sobre educação básica fala justamente de estabelecer um raciocínio crítico das crianças. Aí vamos lá, falar do preparo dos professores e por aí vai, estabelecimento de metas meritocráticas e por aí vai, meu amigo. Realmente esse cara não leu o livro, ele está mentindo descaradamente para você. Simplesmente um monte de coisa para dar uma volta para a gente não sair do lugar e ficar ali alimentando esse grupo que fica parasitando nas universidades brasileiras e lá no MEC, o todo poderoso MEC, que agora já não cuida direito da educação superior, acha que vai cuidar de milhares de escolas da educação básica. É óbvio que isso não vai funcionar. E quando se trata de reformas? Amigos, nesse plano de governo de Ciro Gomes não tem espaço para reforma. Aliás, reforma trabalhista do governo Temer, que ele demoniza, ele está na mesma linha do Lula e do PT, de revogação. Por quê? Porque na cabeça deles... Narrativas. 1. Querer associar Ciro à China. 2. Querer fazer com que o Ciro pareça autoritário. 3. Querer fazer com que ele não seja responsável fiscal. E 4. Querer colar ele no Lula. Narrativa pura. O trabalhismo brasileiro parte do pressuposto que o cidadão é um incapaz. O cidadão não tem condições de negociar as suas próprias condições de trabalho. Ele é uma eterna vítima do patrão.
Agora, é interessante, fala-se muito das garantias, do INSS, da aposentadoria. A gente sabe e reconhece a incompetência do governo brasileiro para cuidar dos assuntos mais cotidianos. Será que alguém realmente em sã consciência, fazendo uma análise fria sobre esse tema, acha que é uma boa ideia entregar o seu presente e o seu futuro nas mãos do governo? Sinceramente, essa me parece uma péssima ideia. E além disso, Ciro Gomes propõe uma reforma política aonde ele vai trazer... Veja como ele se contradiz. Agora há pouco ele disse reforma, esqueça que o Ciro não vai fazer. E agora ele está falando da reforma política do Ciro. Ué, ou ele não tem reforma, ou ele tem uma que você não gosta. Mas não dá para você dizer reforma, esqueça, e depois vir falar da reforma do Ciro. Mais uma vez se contradizendo. Trazer para a mesa de negociação associações como a Associação Brasileira de Imprensa, a OAB e a Comunidade Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Agora, quem consegue entender a contribuição necessária de um órgão de imprensa e do órgão que reúne os bispos brasileiros na reforma política? Qual é o peso da opinião dos bispos sobre a forma que nós precisamos para ter um ambiente político mais eficiente? Antes de mais nada, sobre a reforma política que ele está falando, você pode ir na página 176, 177, né? Que é mais ou menos da parte aí que ele está falando. Fala de várias etapas de uma reforma política. Inclusive ele fala sobre você ter uma eleição feita em 3 turnos. Ele fala sobre diminuir as cadeiras na Câmara, porque ele acha ineficiente a Câmara dos Deputados. Muita gente para falar, muito gasto, muita coisa. E isso é uma coisa que eles são a favor. O MBL que apoia ele é a favor disso, né? Então ele é a favor de diminuir cadeiras na Câmara, como é que se diz, eleição em 3 turnos, revogação de mandatos quando houver uma traição ao que você se propôs a fazer, que é mais uma coisa democrática, né? E aqui você tem, para além disso, você tem vários pontos, e aí, né, como é o nome? Você tem também diminuição gradual das cadeiras, que eu já falei, por aí vai. E aí o que é que você tem? Você tem várias etapas aqui de uma reforma, aí depois vem reforma na saúde, que está na página 179, aí ele vai falar do SUS, vai falar de tudo tal, e aí vem uma série de reformas. Aí ele quer pegar um parágrafo, na qual o Ciro diz que vai ouvir OAB, Conselho de Bispos, Associação da Imprensa, e ele está tratando isso como se fosse uma coisa absurda. Cara, são pessoas da sociedade civil, ou não são? Agora é interessante que o Lula fala uma bobagem de dizer que vai regular a mídia, aí eles são contra, tudo bem. Mas aí quando o Ciro quer ouvir a associação da mídia, da imprensa, eles acham também um absurdo. Eles têm que se decidir qual é a opinião deles a respeito disso, também é ambíguo. Vamos lá que falta 1 minuto agora. Eu realmente tenho muita dificuldade de entender isso. Ciro Gomes vive num mundo que só existe na cabeça dele. Assim, até agora, todas as argumentações que ele tentou fazer aqui, só existem na cabeça dele, porque no livro não estão. Ele vive e sonha com um Brasil que só faz sentido para ele. E talvez esse livro seja realmente para justificar uma ideia, um discurso que ele possa defender e se colocar como diferente, uma alternativa ao PT, mas que no fundo nós estamos vendo. É exatamente a mesma coisa. São ideias inexequíveis que têm consequências muito graves para o brasileiro. As ideias que ele levantou aqui, do jeito que ele levantou, se não existisse rede cambial, se realmente o Ciro tivesse sido ministro do Fernando Henrique, se o Fernando Henrique realmente tivesse sido no governo dele o plano real, se os indicadores do governo Fernando Henrique tivessem errados, se o que ele disse sobre a China fosse verdade, se a avaliação de trabalho escravo e tal da China fosse verdade, se tudo isso que ele disse até agora fosse verdade, ele poderia fazer essa conclusão. Mas é impressionante, nenhum tópico levantado pelo Cristiano se comprovou. E eu mostrei todos aqui para vocês. Enfim, vamos ver qual é a conclusão que ele vai fazer disso. Não parece isso aí. Se você faz todo um levantamento mentiroso e de criação de uma narrativa negativa para alguém, eu acho muito difícil que saia uma conclusão boa a partir disso. Ciro Gomes, ele demoniza o liberalismo, mas na verdade, o que ele está atacando é uma ideia de liberdade geral e restrita, coisa que não existe. O liberalismo foi o grande responsável pelo desenvolvimento do mundo nos últimos séculos. Não há que se demonizar o liberalismo. Olha, eu discordo. Se você tá liberal, tá assistindo esse vídeo, fica à vontade, seja bem-vindo, se inscreve aí e tal. Mas assim, eu discordo plenamente do que ele acabou de dizer, eu posso até fazer um vídeo sobre isso depois, mas eu discordo plenamente que o liberalismo tenha sido o principal responsável pelo desenvolvimento do mundo. Mas enfim, na verdade ele foi o neoliberalismo também, que provavelmente é uma política que ele defende, né? Foi uma política já pós-desenvolvimento.
Mas vamos lá, vamos ver, faltam 40 segundos, vamos ver o que ele tem a dizer. Mas também não há de se confundir liberalismo com essa ideia louca que a gente vê aí sendo divulgada pelo Brasil, mas que não tem nada de liberal nesses dias de hoje. Ciro Gomes parece que quer inventar a roda, mas a roda aqui não precisa ser inventada. O problema é que a roda no Brasil gira em falso e a gente vive refém de pessoas como Ciro Gomes e Paulo Guedes e mercadantes e outros do tipo que vivem vendendo uma ilusão para o povo brasileiro, mas que simplesmente não oferecem resposta e solução para nenhum dos nossos problemas mais... Ele ainda encerra o vídeo dizendo que Ciro não oferece nenhuma solução. Tipo, é um livro inteiro de análise de conjuntura e de proposta. Ele fez um monte de afirmações mentirosas ao longo do vídeo, todas comprovadas aqui, que vocês acompanharam junto comigo. Depois vem dizer que Paulo Guedes, Ciro, esse pessoal todinho não tem nenhuma proposição. Ele não apresentou nenhuma. Ele não fez nenhuma proposição positiva. No vídeo inteiro ele não fez nenhuma proposição. Deixa eu aqui transferir de volta para vocês aqui a minha tela. Então, pessoal, como vocês viram, ele não apresentou nenhum argumento válido, fez uma série de ilações, distorções e mentiras. É isso, né? Eu esperava um pouquinho mais de preparo de alguém que disse que refutou um ministro da Fazenda, mas foi bem aberrante e houveram aqui algumas coisas que eu vou dizer para vocês que me deixaram bem chocado do ponto de vista econômico da compreensão dele. Mas é isso. Obrigado por ter ficado até aqui. Curta, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e até a próxima.